Opa, eu sou o Michael Doni, criador do Método Relâmpago e da plataforma Relâmpago 3.3. Nesse curso gratuito, eu vou te mostrar como é possível qualquer pessoa evoluir o equivalente a 3 anos em 3 meses no violão e na guitarra, independente do seu nível atual. É isso mesmo, 3 anos de evolução comparado com qualquer outro método convencional em apenas 3 meses. E tem mais, treinando apenas 1 hora por dia. E a melhor parte, essa hora por dia ainda pode ser dividida de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Se eu tivesse ouvido também algo assim há um tempo atrás, provavelmente eu pensaria isso também. Mas o fato é que, além disso ter acontecido comigo, eu vi pessoalmente diversos dos meus mais de 4.000 alunos evoluírem 3 anos em 3 meses. Então fica aqui comigo para descobrir a partir de agora como você também pode evoluir 3 anos em apenas 3 meses, independente do seu nível técnico atual, assim como esses alunos. Hoje eu posso dizer que você pode aprender 3 anos em muito menos tempo, né? Muito menos de 3 meses. O que eu não aprendi em 25 anos, eu aprendi em 15 dias. O que eu evoluí tocando como músico em 3 meses de curso, faz 30 que eu estou atrás dessas perguntas e não encontrava as respostas. Eu só conhecia o braço do violão até a quinta casa. Eu vi o pessoal solar por aí, eu pensava, aquele músico, ele conhece todo o braço do violão. Como? Mas o dono, ele tem um método simples, fácil, prático e eficiente, que você não precisa decorar. Você simplesmente, tecnicamente, você conhece todo o braço do violão. No passado eu só sabia tocar por cifra olhando as pastas. Mas agora eu já estou formando já o meu repertório amplo. Veja. Ainda ontem pela praia uma coisa me lembrou você. E veio a noite namorando, se encontrando e ele estava só. Vamos ser outra vez nós dois. De você, saudade me maltrata, eu só queria mesmo era te ver. E quando a saudade aperta, sinto falta. Eu comecei a tocar violão, a dedilhar, a bater algumas coisas com 16 anos e nunca me imaginei que eu podia me acompanhar cantando. Achava difícil, professores sempre por caminhos invisíveis, braço de violão, pega o violão assim, pastinhas, até que veio a pandemia e veio o método relâmpago. E com o método relâmpago eu deslanchei, eu já toco sem partitura, sem pastinhas, acostumando o ouvido, a família musical, a harmonia das famílias e tudo mais. E posso até dizer, essa música é de minha autoria, já inspirada na parte da composição do método relâmpago. Quero voltar à mesa de um bar, 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 oi, à mesa de um bar, à mesa de um bar. Eu queria te mostrar todos os estudos de caso, mas para isso a gente ia passar muitas horas aqui, ou até mesmo dias, sem contar os áudios e as mensagens de texto que eu recebo o tempo todo de pessoas que foram transformadas por esse método, como essas mensagens aqui, ó. Pode ficar tranquilo que antes de eu te mostrar como é possível que você evolua 3 anos em 3 meses, é claro que eu vou contar como eu cheguei nesse método. Afinal, algo tão transformador assim não pode ter surgido assim do nada. Se você se inscreveu nesse curso e tá vendo esse vídeo, essa aula agora, é porque eu sou um pouco como você. Para mim,
Também sempre foi um sonho aprender a tocar violão, aprender a tocar guitarra, pela paixão pela música, a beleza e os prazeres que a música nos proporciona. Eu ficava imaginando eu tocando, mesmo por hobby em casa. Pensava e imaginava eu tocando na igreja, sonhava em tocar numa banda. Nossa, eu ficava encantado de ver as pessoas tocando e ouvindo aquele som maravilhoso da música. E assim como você, eu também queria realizar esse sonho de forma rápida, né? Gostosa, prazerosa. Mas esse era exatamente o problema. Em todas as escolas, conservatórios que eu estudei, alguns caríssimos, eu pagava com muito esforço. O processo era muito lento, era muita teoria, muito mimimi, sensacionalismo. Aquilo que era simples se tornava complexo demais. Era cadernos, livros, apostilas, partituras. E enquanto eu via algumas pessoas quebrando tudo, tocando de forma tão simples e gostosa, eu tentava tocar, colocar em prática e não saía nada. Quando não saía nada, saía algo bem diferente do que eu gostaria e do que eu imaginava. Eu até decorava os acordes, mas eu não sabia por que o dedo estava ali, que se eu tirasse um dedo ou se eu substituísse um acorde, o que eu colocaria no lugar. Eu tocava sem saber o que eu estava fazendo, e por muito tempo. Então era aquela coisa bem simples, bem arroz e feijão. Eu brincava até que chamava até de chá com pão, que era um simples do simples. Aquela batida fraquinha, xoxinha, sabe? Aquela... Até os acordes, as pestanas não saíam direito. Tocava pisando em ovos. Eu queria ter... Queria que a minha música tivesse vida. Como eu sempre via algumas pessoas fazendo com aquela energia. E solos, então? Meu Deus do céu! Eu lembro que eu fiquei um ano inteirinho estudando, um ano ou um pouco mais que um ano. Eu tinha até vergonha de falar isso. Estudando modos gregos. Eu cheguei até a decorar as escalas. Decorei tudo. De cima para baixo, de baixo para cima. Mas na hora que eu ia aplicar, eu ia tocar com as pessoas, não saía nada. Eu tinha vergonha, eu travava. Eu não conseguia fazer uma frase sequer. Se mudasse de tom, se tocasse em outro tom, então piorou. Era algo que me deixava muito mal, chateado. De tanto que eles me torturavam, eu acabei decorando tudo, até a parte teórica. Mas quando ia tocar, como eu disse, não saía nada, de jeito nenhum. Não sabia o que era acorde diminuto, não sabia o que era harmonia funcional, campo harmônico. Eu só sabia colocar o dedo ali, decorava, não sabia para que servia aquilo. Eu pensava dentro de uma caixa, dentro da caixinha, tinha medo de tudo, não arranjava, não improvisava, não fazia nada. Eu não tinha clareza musical. Em outras palavras, eu era um verdadeiro escravo musical. Dependia de pastinhas, de cifras, e isso começou a me fazer muito, muito mal. Fiquei chateado demais, cheguei até sentir muita culpa. Achava que eu não tinha dom, achava que eu precisava de dom para poder tocar. Era humilhante demais, que eu até lembro de uma vez que eu fui tocar. Lembro que eu passei vergonha porque eu não sabia qual que era o ritmo da música. E depois disso eu travei tanto que quando chegava o dia de ir para a aula, começava a passar mal. Muitas vezes eu inventava uma desculpa e faltava. Eu não queria ir porque já estava virando uma tortura. Era chato demais. E eu não conseguia tocar, não tinha resultado. Teve um dia que até minha mãe pediu para eu parar de tocar. Quase que eu chorei naquele dia. Eu só não desisti, eu sentia que aquilo não deveria ser daquele jeito. Eu sentia que a música, que era algo artístico, tocar violão e guitarra,
esse sonho que eu tinha era muito maior do que aquele pesadelo que eu estava vivendo. Não fazia sentido estudar, praticar, pagar caro pra caramba e evoluir numa velocidade lenta demais. Mas o comprometimento que eu tinha com o meu sonho, eu tinha um sonho de tocar, e esse comprometimento, esse sonho era tão grande que mesmo eu passando vergonha, aos trancos e barrancos, eu não desisti. E depois de algum tempo, um bom tempo, eu cheguei a tocar em bandas, em algumas bandas, cheguei a tocar na igreja, e até depois de muitos anos e anos de estudo, né, labutando, muitos boletos pagos, evoluindo em passos de tartaruga, no devagar e sempre. Eu estava até tocando numa noite, com um pessoal, com uma banda, num barzinho, um sábado, lembro que era um sábado à noite, de repente, no intervalo entre uma música e outra, um homem bem mais velho que a gente, e se aproximou e pediu para tocar uma música com a gente, dá uma palhinha. E foi uma surpresa, né? E nós olhamos uns para os outros e falei, e aí, galera? Tudo bem, vamos deixar o cara. O cara era tecladista. Olha só, e naquela época tinha uma menina que fazia teclado com a gente. E a gente perguntou para ele, qual música que você quer tocar? Mostramos o repertório nosso para ele acompanhar. E ele respondeu, falou, qualquer uma. E eu fiquei, qualquer uma? Cara, sem ver, sem nada, não conhecia a pessoa. E até pensei, será que esse cara vai fazer a gente passar vergonha aqui hoje? Aí, vamos ver o que vai dar. Aí quando a gente começou a tocar a música, que a gente já estava acostumado, com aquele jeitão nosso, né? Aquela pegada que a gente tinha, aquela nossa performance, o cara entrou junto com a gente, quebrando tudo no teclado. A gente assustou até. Imagina aquelas surpresas que a gente tem quando a gente está assistindo reality shows, que a gente nem espera o que vai acontecer e de repente é incrível. E foi incrível o que ele fez com a música. Ficamos sem palavras e todo mundo aplaudiu de pé. E eu falei, meu Deus, de onde surgiu esse cara? E ali mesmo, em cima do palco, a gente se abraçou, cumprimentamos ele, e todo mundo ficou em volta dele. Descemos ali depois no intervalo e perguntamos de onde ele era, né? Se ele era músico de algum artista famoso. Daí ele disse que havia chegado dos Estados Unidos, que ele morava lá há muitos anos, e veio de volta para o Brasil e iria ficar uma temporada na casa da mãe dele. Logo depois do bate-papo ali, eu descobri que a mãe dele morava uma quadra da minha casa. E eu falei, nossa, meu Deus, a gente precisa tocar mais juntos, fazer mais som juntos. Ele deu risada, aceitou, e aceitou até fazer uns ensaios com a gente na outra semana já. E ele começou a me ensinar um monte de coisas que eu nunca havia ouvido falar, e muito menos alguém fazer aquilo lá. Eu ficava de cara com as sacadas rápidas que ele me fazia evoluir. Era muito rápido, era uma coisa de outro mundo. Chegava a ser absurdo e até mesmo engraçado. Eu evolui tão rápido que as pessoas que me viam tocar antes me estranharam até pouco tempo depois. Eu aprendi em um mês o que eu não tinha aprendido a vida inteira. Pela primeira vez eu me senti um músico de verdade. Uma aula daquele cara certamente valeria uns R$500 ou até mais, para quem já tinha investido brincando muito mais de R$10.000, trazendo para os valores de hoje. Em todos esses anos, em escolas, conservatórios, como eu já fiz, né? E para não ter resultado nenhum. O resultado que eu gostaria de ter, com certeza, valeria a pena. Eu digo isso porque tudo que ele falava fazia sentido. Enquanto muitos conservatórios e escolas me enchiam a cabeça com teoria, sensacionalismo, transformando o que era simples em complexo, ele me enchia de conhecimentos práticos, a felicidade de entender a música com
como arte, como uma coisa mais gostosa, mais simples. E era a essência que faltava. Eu lembro certinho, ele foi o único cara que me disse: Doni, não existe regra para música. Tudo pode, tudo é livre. Música é arte. Todos esses anos de estudo que ele tinha lá fora e uma enorme experiência como produtor, como arranjador, ele passava sacadas que valiam ouro, valiam anos de estudos, de buscas incessantes que eu tinha, onde eu procurava e não encontrava de jeito nenhum. Eu não sabia de fato o que era campo harmônico. Olha só, não sabia que era campo harmônico de verdade. Os fundamentos, a aplicação, o que era um acorde diminuto. Eu não tinha conhecimento algum, como solar, né, como solar bem e como ter criatividade. E ele simplesmente me libertou. E eu lembro que em apenas um dia eu peguei tanta sacada e apliquei junto com ele na hora, assim. E eu comecei a dar risadas. Eu ria tanto que eu não parava mais. E ele me transformou em um músico de verdade em apenas 3 meses. Ele acreditava que podia me conduzir a isso devido ao seu conhecimento, aos seus conhecimentos e sacadas que ele havia trazido lá dos Estados Unidos. Tanto é que ele conseguiu. Tocamos juntos na noite e produzimos juntos por 3 belos anos. Viramos parceiros e grandes amigos. E isso foi uma libertação total. Mudou totalmente a minha vida da água do vinho. Eu descobri a música realmente como arte. E comecei até dar aula em outros conservatórios, escolas. Muitos conservatórios até estranhavam a maneira com que eu aplicava aquela metodologia, que às vezes tinha muito mais efeito e muito mais rapidez do que outros professores. Mas como era obrigado a seguir a metodologia, né, de alguns conservatórios, eu não me sentia bem com aquela metodologia deles. Eu não aceitava mais, eu via que não funcionava, era um negócio, uma metodologia fraca, sem aquele pilar que é a arte, que é o principal, que é o fundamental. Tudo desorganizado, mecânico, aquelas teorias que torturavam e torturam alunos, né, com métodos ultrapassados. O que eu apresentava para a escola, até os professores ficavam indignados, né? Até daí eu não aceitei mais, não aguentei mais aquela mentira, né, por muito tempo. E no ano de 2000 eu fundei a Clone Music, uma escola de música que daí floresceu, começou a nascer desde 2000 o método Relâmpago. De lá para cá o método Relâmpago surgiu baseado em sacadas, estratégias que fazem os alunos evoluírem em 3 anos, em 3 meses. O resultado, claro, foi incrível, porque a evolução acontecia com quem queria tocar por hobby mesmo em casa, para quem queria tocar na igreja, até mesmo ser líder do grupo, aquela galera que queria montar uma banda, ou até para quem queria se tornar professor também. Quantos professores se tornaram depois do método Relâmpago? O melhor de tudo é que o método funciona independente do nível da pessoa, de forma rápida, de forma eficaz, bem diferente, de novo, eu repito, do que ensinam por aí, que invertem as coisas, focando mais em teoria, muito em teoria. Tanto é que depois de ver com meus próprios olhos a transformação de centenas de alunos da escola física mesmo, eu decidi ajudar mais pessoas com o que eu chamo de sacadas. E eu construí um canal no YouTube que hoje tem mais de 249 mil pessoas do mundo inteiro. Eu desenvolvi oficialmente o método Relâmpago e a plataforma Relâmpago 3.3, onde mais de 4 mil alunos e alunas já tiveram a oportunidade de estudar. E me tornei, acredite, um colecionador de histórias como essa daqui. Quero-vos dizer o seguinte, estudei violão clássico no Conservatório de Lisboa quando tinha 10 anos de idade, estudei na Academia de Amadores de Música, fui aluno de grandes professores
E o que consegui com isso tudo foi desistir do violão e transformar o violão numa frustração na minha vida. Tive acesso, por um milagre, de uma postagem do YouTube que o Michael fez e tomei contacto com o método relâmpago e com a música tonal. Foi como se alguém que vive, tal como no Platão, numa caverna escura, de repente saísse da caverna escura e visse o mundo com todas as cores, com tudo o que há de melhor. Foi isso que aconteceu quando eu tive contacto com o Michael Donny. Acho o método o mais genial que alguém alguma vez publicou ou quis divulgar. Try to be happy. Try to live well. Try to be happy. And then live free. Como você deve ter percebido, eu levo muito a sério esse sonho que nós temos em comum de tocar violão e guitarra. E mais do que isso, eu respondo pelos resultados dos meus alunos. Então, na aula de hoje, que inclusive vai ter uma atividade para você preencher, que é show de bola, por isso eu sugiro que você preste bastante atenção. Você vai aprender o que eu considero principal para quem quer evoluir de forma relâmpago no violão e na guitarra. O que eu chamo de principal é a clareza musical, olha só, a clareza musical correta, a maior de todas as ferramentas. A mesma clareza que aquele meu amigo pianista, o meu saudoso mentor, o mestre na música, me ensinou e me fez evoluir 3 anos em 3 meses. Você vai aprender agora. E eu vou dividir com você o que eu chamo de clareza musical. Vou dividir em 2 partes, que são 7 erros comuns altamente perigosos que puxam um freio de mão, tornando o seu desenvolvimento muito mais lento, ou até te paralisando. E também as 7 estratégias eficazes, 7 estratégias super eficazes para que evoluir 3 anos em 3 meses no violão e na guitarra seja possível para qualquer pessoa, independente do seu nível atual. E eu vou começar pelos 7 erros, porque são eles tão perigosos que podem te levar da euforia, aquela vontade, aquele desejo, do sonho até a desistência, sem você nem perceber. E o mais grave de tudo é que vários deles são ensinados e incentivados em quase todas as escolas e conservatórios. Falo isso por experiência própria, como aluno e como professor. Então eu vou deixar bem claro que é fundamental entender quais são esses erros para não cometê-los ou deixar de cometê-los. Já a partir de agora, já a partir de hoje. Até porque muitos desses erros eu também cometi ao longo da minha jornada. Então não é sobre você se culpar, não é sobre você querer voltar lá no passado, é sobre começar ou corrigir a sua rota a partir de hoje. Porque quando você entender isso, nunca mais ninguém vai te tirar esse conhecimento. Isso vai te deixar à frente da grande maioria das pessoas que tocam, independente, né, do seu nível atual. Acredite, mesmo que você nem toque ainda, é iniciante, ou se já toca, já é intermediário, ou se já toca muito, já é avançado, independente disso. E para facilitar a memorização, eu vou chamar esses 7 erros, os erros do freio de mão puxado. Imagine você tentando fazer uma viagem de carro a uma distância de 100 km e o freio de mão do seu carro
está puxado, assim como eu estava na época. Só pode acontecer 3 coisas. A primeira, pode nem sair do lugar, né, do seu ponto de partida, se for uma subida, por exemplo. Ou, dependendo do quanto o freio de mão está puxado, você pode até andar um pouco e travar e até mesmo quebrar no meio do caminho e não chegar no seu destino. Ou terceiro, se tudo der certo, se pegar uma descida boa e todos os ventos a seu favor, você pode até chegar lá no destino, mas muito depois que chegaria, e além disso, bem cansado, desgastado, que se não tivesse com o freio de mão puxado. É uma analogia só para ilustrar e brincar um pouco. Eu não sou mecânico não, mas se não for exatamente assim, seria muito parecido com isso. Primeiro erro comum, perigoso: investir só em teoria ou parte do tempo em teoria. É o travador de mentes criativas. Tem gente que faz isso pensando que vai desenvolver e na verdade isso causa um efeito contrário. Acaba te levando para trás, mais longe da arte ainda. E ainda sobre teoria, de maneira alguma podemos centrar só em apenas um ponto de estudo, um caminho apenas. É o ponto fundamental que faz com que as pessoas desistam de estudar música, pois trava, fica chato. E, em consequência, muitas escolas, conservatórios e professores se apoiam neste conteúdo, né? O método fulano de tal, já obsoleto, e o aluno fica preso em uma métrica exclusiva, onde o aluno é torturado naquela matéria até passar para o próximo capítulo. Desanima mesmo. Isso é realmente frustrante, acredite, eu passei por isso a vida toda e sei como que é. Muitas pessoas, muitas vezes os professores tocam muito, os caras são bons, mas não sabem ensinar. Justamente por isso, vendo tudo isso acontecer ao longo dos anos, eu comecei a criar uma estratégia de ensino baseada em cada tipo de pessoa, testando caminhos diferentes, cada personalidade, as facilidades e dificuldades de cada pessoa, atalhos para cada processo e também para cada desejo musical. 2. Acreditar que as batidas são leis que foram escritas em pedras. Isso é gravíssimo. Isso é totalmente errado. Trava e já era. Se você der movimentos a mais ou a menos diferentes, que indicam aquelas flechinhas para baixo e para cima, não é errado, pelo contrário, aumentará ainda mais a sua musicalidade quando você testa novas combinações em várias partes da música, deixando com uma pegada mais firme. A música é uma arte e ela existe desde quando surgiu a humanidade. E quantos estilos musicais já passaram, foram criados, inovados, pelo menos no último século. Milhares de estilos, batidas foram inventadas, adaptadas, criadas vertentes através da arte, da cultura, de povos no planeta inteiro. Um bom exemplo aqui, foi as variações do jazz, country, blues, que deram origem ao rock and roll dos anos 30, 40, 50, 60 e se ramificou em centenas de variações. Pensando bem longe, lá em 1900, 1910, onde o sertanejo americano era o country, o jazz, o blues, a música gospel, que já estava ali junto com o blues. E a origem do blues, né, com os escravos norte-americanos, trabalhavam nas fazendas. E durante o trabalho, durante a labuta, eles ficavam murmurando. E tem essa coisa do blues que o blues vem de sofrimento, aquela coisa de murmurar
e eles ficavam lentinha e ficavam durante o trabalho com a lida, né? A lida nas lavouras, murmurando. O jazz conectado com a música gospel também foi evoluindo, foram acelerando. Aí surgiu o Elvis, surgiu o Chuck Berry, que já começou a acelerar sem medo, né? Pegou o blues lá e começou a dar aquela acelerada. O Elvis Presley mais ainda. E com isso tudo foi surgindo o rock and roll, pela ousadia, pela criatividade, e surgiram as distorções da guitarra, aquelas quebradeiras que tinham aquela total liberdade do músico. Aí tinha também o boogie-woogie, aquela... Veja que eles tinham total liberdade em fazer e em inovar. E o rock foi se ramificando. Tanto é que as bandas de garagem, né, que foram surgindo Beatles e foram surgindo Led Zeppelin, e eles começaram a tocar na garagem. Olha que curioso, que aumentavam a caixa de som, a caixa não aguentava, distorcia, surgia aquele som distorcido que é o som da guitarra. E os engenheiros, aproveitando a oportunidade, começou a inventar os pedais de distorção, e o rock se ramificou tanto que existem hard rock, heavy metal, pop, e assim foi crescendo e criando através da ousadia e sem medo, sem pensar que a batida, esse erro gravíssimo que as pessoas cometem durante 5, 10, 20, 30 anos tocando, seguindo aquela flechinha, aquela coisa mecânica que chega a dar sono em quem está ouvindo e não tem prazer, é aquela coisa fria. Então pessoas de carne e osso como eu e você inventaram e criaram com muito prazer, ousadia e alegria, através de ritmos, salsa, merengue, estilos no mundo inteiro, alegres, dançantes, vivos, se entregando para a música, na arte, usando floreios aleatórios, polegar, mão, com total liberdade na boca do instrumento, usando as duas mãos para tocar. Como assim, Doni? As duas mãos na parte rítmica. Eu brinco até que eu faço uma respiração com a mão esquerda, sabe? Então, muita gente às vezes faz a batida bem secona, travadona, e a pestana fazendo força. Isso dói a mão, tá doendo a minha mão nesse momento. Quando você acerta o ponto e dá aquela respirada, ó, eu toco e solto, e fica algo percussivo. Aperto e solto, ó. É uma respiração. Então, uma boa parte da minha batida, eu não estou apertando, eu estou swingando e fazendo esses movimentos, sentindo o instrumento no meu corpo. Então, se prender nessas flechinhas, achar que isso foi escrito em pedra, que são leis de livros, é totalmente se afastar da música, se afastar da arte como um todo. Se ainda não te falaram isso, é porque você não está num ambiente favorável para o seu crescimento musical. O planeta está em constante mudança artística. Seja ousado, acredite em você, pois nesse momento tem alguém inventando algo novo em qualquer lugar do planeta. Não existe certo, não existe errado, existe apenas arte. Então, acreditar, né? Repito, que batidas são leis que foram escritas em pedras, é um grande erro, muito perigoso, pois você acaba sendo aprisionado sem saber.
Ao invés de você sentir a sensação, a liberdade, você vai ficar travado, vai ficar limitado na leitura e não liberto na música em si. Veja quantos artistas improvisam em shows, interagindo com o público, né? Naquela hora que só vocês, e deixa aquela galera à vontade com aquela pausa. Pausa também é música, então não se esqueça disso, é um elemento que faz com que a música fique mais interessante. Essa também é uma dica show de bola. Falando sempre, flechinha, acredite então que flechinha, apesar de muitas pessoas e professores pregarem isso o tempo todo, não é um bom remédio. Claro que no começo as flechinhas ajudam muito, é um guia, faz parte, como se fossem as rodinhas da bicicleta. Mas não se prenda muito nelas, né? As rodinhas da bicicleta a gente usa quando está aprendendo, lá no comecinho, né? Depois que você pegou o jeito, você vai lá e tira as flechinhas e também as rodinhas da bicicleta. Erro número 3, criar dependência de cifras e pastas e manter isso por muito tempo. Isso acaba deixando qualquer pessoa sem percepção nenhuma. Você fica sendo escravo da cifra, das pastinhas, faz com que seu ouvido fique preguiçoso, pois a pessoa ela espera a hora de mudar o acorde, só olhando, né? Não entende o sentido, o que ela está fazendo, não saca nada do campo harmônico, é totalmente mecânico, e a gente fica amarrado na leitura, fica amarrado de verdade, e é viciante. Isso no começo, né, como a tal rodinha da bicicleta, uma pastinha ou uma cifra, tudo bem. Repito, é a rodinha da bicicleta para dar aquele impulso, aquele começo, para quem está começando a aprender a andar. Mas depois de anos e anos, o efeito é desastroso. Tem gente que fica presa, fica escrava da pastinha, das cifras, por anos e anos, 10, 20 anos, e não consegue tocar uma música sequer sem olhar na bendita cifra, na bendita pastinha. É duro, é triste, é lamentável. E essa dependência faz com que seu ouvido endureça e não consiga entender campo harmônico, não consegue tocar sem cifra, ser independente, tocar de ouvido. E acredite, é muito mais fácil do que você imagina. Olha que doido, pois é estudando o conteúdo certo, conteúdo exato, na ordem certa, você consegue. Mesmo pessoas que já eram escravas há 30 anos das pastinhas, hoje são mega felizes, independente das cifras, tocam suas músicas prediletas com total liberdade. Acredite, é fantástico. Quarto, olha que louco, não desenvolver uma mentalidade musical. Meu Deus, uma mentalidade musical correta. Se eu fosse dar um conselho para o meu filho hoje, eu falaria para ele assim, ó: filho, não existe certo ou errado na música. Música é arte. Não desenvolver uma mentalidade musical correta vai te impedir de ir para o próximo passo. Você fica sempre no mesmo lugar. Isso porque, se a pessoa não desenvolver a mentalidade correta, não vai conseguir improvisar, criar, arranjar, compor, enfim, se desenvolver no instrumento com clareza, com liberdade. Você será sempre a mesma pessoa. Veja só uma ilustração que eu vou fazer agora no Flipchart para que você tenha clareza, né? Eu criei o que eu chamo de pirâmide da filosofia musical, para que você tenha uma mentalidade clara sobre isso. Pronto, tá aqui o Flipchart e a gente vai ter aqui a nossa pirâmide, tá? Nossa pirâmide, que eu chamo de pirâmide. Isso aqui é interessante. Filosofia musical. Tenha sempre isso na tua cabeça. Pense sempre nisso. Olha que legal. Quando a gente tem
uma mentalidade que eu demorei para entender isso aí. Teve que vir um professor, estudou 12 anos nos Estados Unidos, ficou 20 anos nos Estados Unidos e me falar isso. Que música é arte, tá? Quando você tem como topo da pirâmide, como principal, como filosofia, como a principal mentalidade de que música é arte, você vai ter aqui embaixo, no meio da pirâmide, vou colocar até em vermelho, você vai ter um método com estratégia. Com estratégia. Olha como é que você evolui 3 anos em 3 meses ou menos. Primeiro, essa mentalidade de que música é arte é fundamental. Quando aquele músico, aquele pianista que é um monstro, que estudou muito, de várias formas, entendia a música com clareza, ele chegou em mim, olhou no meu olho e falou: Doni, música é arte. Você pode tudo, não existe certo e errado. E a gente tem aqui embaixo os processos, né, que são as partes, os conteúdos. Aqui toda a parte, né, de conteúdos, que é a parte operacional. O que é isso, Doni, parte operacional? Quando você estuda conteúdos, escalas, solos, harmonia funcional, cadências, um sistema tonal, modal, modos gregos, quando você estuda repertório âncora, esse sistema operacional são vários conteúdos que, se tiver desordenado, você bagunça tudo, não vai para frente, desanima e vende teu instrumento. Isso eu canso de ver. Quando você tem uma mentalidade que a música é arte, quando você tem um método que organiza, que tem uma estratégia, que organiza os conteúdos de forma certa, te põe um conteúdo certo, tá? Você vai estudar o conteúdo certo e na ordem certa, você tem o que eu chamo de pirâmide da filosofia musical, que vai fazer você evoluir de forma rápida do ponto A, mesmo do ponto 0 para o ponto B, tá? Você vai evoluir 3 anos em 3 meses. Você precisa de um método e também uma mentalidade. E quando, só para finalizar essa minha ilustração, quando você tem a parte operacional e não sabe, estuda tudo desordenado, você ou desiste no meio do caminho, que é o freio de mão puxado, desiste, ou você fica 30 anos patinando e dependendo de cifra, tocando errado, nem sabendo o que está fazendo. Quando você tem como princípio mentalidade mental, olha só, isso aqui me libertou. Mental, que música é arte, tudo pode. Você perde o medo, você sai da sombra, porque tudo você faz com segurança, sem medo, tá? Você tem um método a ser seguido, estudando o conteúdo certo, na ordem certa, e não trava, porque você está estudando certo, e tudo que você tiver que criar, improvisar, produzir, fazer releituras, compor, renovar, criar roupagens novas, criar o teu próprio estilo, a tua personalidade musical, essa parte operacional, ela está conectada à parte artística. E você não é uma pessoa mecânica, você enxerga a música como arte. Essa ilustração, tá? Tira um print dela e guarde isso para sempre. Isso aqui que mudou a minha maneira de pensar e de ver da água pro vinho. Número 5, não ter um cronograma de estudo. Isso faz com que você vá para trás, para frente, vira uma gangorra, sobe, desce, desanima, para, volta de novo, põe o violão lá em cima do guarda-roupa, dá vontade de tocar, pega ele de novo, anima, desanima. Um dia você acaba parando de vez. Vira aquela coisa de quem quer emagrecer e não emagrece, vai pra academia e sai e fica aquela coisa de doido. Então, se você não tem um cronograma de estudo, sentar para estudar sem uma programação é um erro
gravíssimo e perigosíssimo. Então você tem que ter um cronograma de estudos. 6. Imitar ou se comparar com outras pessoas, ao invés de se comparar consigo mesmo. Nossa, isso é a maior injustiça que alguém pode fazer consigo mesmo, musicalmente falando. É injusto e te leva para baixo. Sua autoestima fica baixa. Aí começa, meu som não tá legal, não tá igual, eu não consigo fazer igual. Isso pode te arrasar, porque você quer fazer igualzinho o artista que já tem uma bagagem, uma estrutura enorme, não sei quantos anos de carreira, já se matou de estudar, e o artista tá pronto, ele já tem as condições diferentes. Eu já vi muitas pessoas que querem fazer igualzinho, lá no quarto, no seu violãozinho, dentro do seu quarto, o que o artista fez num mega estúdio, uma mega produção. Não tem como comparar. O que você deve, né? Pode e deve se comparar sempre é com você mesmo, com a sua evolução. O você de ontem com o você de hoje. A evolução que teve. O você da semana passada com o você de agora. Nossa, eu melhorei em tal conteúdo, em tal exercício. E comemorar isso para você crescer e aumentar os níveis de dopamina. Caso contrário, você desanima e daqui a pouco encosta o violão e não avança. 7. Não cuidar do seu amigão aqui, ó, do seu instrumento. Esse é um dos erros mais comuns e perigosos. É um grande vilão porque muitos não enxergam. Por falta até de conhecimento, por falta de instrução de quem está te ensinando, que tem o conhecimento. Isso é terrível. Aquela corda super alta que fica pesado para fazer pestana, fica duro, dói a mão, não sai direito, sai mascado. Ninguém aguenta apertar. O solo então nem se fala, sai horrível. Aí parece que é a pessoa que não consegue tocar as músicas direito, sabe? Daí ela entra naquele desespero. Tudo por causa da ferramenta. É só você imaginar um açougueiro que tem uma faca cega, que precisa desossar um boi, né? Se ele tiver uma faca cega, ele não vai ter uma boa performance. Mas se ele tiver uma faca bem afiadinha, ele vai conseguir fazer o corte perfeito e vai ter uma ótima performance. É o mesmo caso do instrumento. Se você tem um instrumento com uma tocabilidade boa, com as cordas baixinhas, o som sai bonito, sai alinhadinho. As pestanas saem limpinhas, nítidas, o som sai gostoso. Então, alinhe seu instrumento, regule seu instrumento, não deixe o instrumento com corda alta. Então, para finalizar, não tem nada a ver com um instrumento caro, tem a ver com você cuidar do seu instrumento, que é sua ferramenta. E isso já é 50% do resultado final. Então, esses são 7 erros comuns altamente perigosos. Prestou atenção? Que puxam o freio de mão, tornando o seu desenvolvimento muito, muito mais lento, ou até te paralisando. Eu fiz questão de compartilhar com você, porque eu já não tenho dedos para contar quantas vezes eu vi pessoas estagnarem, pararem, desistirem daquele sonho de tocar violão ou guitarra por conta desses erros. São erros gravíssimos. E acredite, a maior parte dessas pessoas nem entendeu o porquê. Até hoje não sabe por que estão travadas ou qual que é o motivo de terem desistido. Agora vamos às 7 estratégias eficazes para que você possa evoluir 3 anos em 3 meses e corrigir alguns erros altamente perigosos que travam a maioria das pessoas no violão e na guitarra. Isso independente do seu nível. 1. Clareza mental musical absoluta. Sem ela, o músico não tem brio, não tem firmeza, vive indeciso. Você tem que saber que a música não tem regras e muitas pessoas vivem
dependendo de regras, atrás de regras, na sombra das regras criadas por alguns falsos matemáticos que não entendem nada de música, muito menos de arte. Quando você vê e ouve, por exemplo, Andrea Bocelli, Pavarotti, Santana, Eric Clapton, B.B. King, Frank Sinatra, Beatles, até mesmo Elvis, que cantava até músicas evangélicas, Jimi Hendrix, meu Deus, Led Zeppelin e muitos outros, que você vê ali que tem brilho, que tem desejo. Desde Tonico Tinoco a Seu Jorge, Elis Regina, que são pura arte. E assim vai. Pode ter alguns aqui que você não se simpatize tanto. Faz parte da cultura, isso é natural. Mas independente disso, são artistas reais. Observe que a música para eles não tem regras, só puro sentimento. E meu grande mentor, aquele pianista lá que um dia olhou dentro dos meus olhos, me disse isso: Doni, a música não tem regras. De verdade. Quando eu ouvi isso e entendi, tudo mudou. Absolutamente tudo. A minha evolução musical, a criação, os improvisos, solos, batidas, tudo. Se você observar essa sacada, só isso já vai ter valido a pena e vai te ajudar demais, muito mesmo. Vai te levar para o próximo nível. Essa clareza mental que é fundamental para quem quer aprender 3 anos, evoluir 3 anos em 3 meses. Isso tem que estar aqui. Número 2, estudar o conteúdo certo, olha só, e na ordem certa. Vou repetir, estudar o conteúdo certo e na ordem certa. Meu Deus, é aqui que é a grande sacada, que tá a grande sacada, talvez a maior de todas. E 99% das pessoas fazem tudo errado, errado mesmo. É um paradigma das últimas décadas. Esta é a linha que separa as pessoas que evoluem rápido com as pessoas que fracassam, mesmo tentando bastante. Pessoas que estudam e ficam patinando 5, 10, 20 anos, e a grande parte que desiste no meio do caminho é porque estudou de forma totalmente errada. Estudar o conteúdo certo e na ordem certa é o fator principal, fundamental, que faz a sua evolução acontecer de verdade. Não tem jeito. É como você pegar um ônibus qualquer, um ônibus errado, e vai parar em outro lugar, até mesmo desconhecido. Conteúdos errados, picados, sabe, beliscados, fora de ordem. É como misturar 2 quebra-cabeças com imagens diferentes e as peças nunca se encaixam. Aí você pira. Estudar o conteúdo exato, né, ordenado, é o grande segredo que faz os estudos darem muito prazer. Rapidez. Você vê o resultado rápido, porque as coisas se encaixam e você consegue mensurar. Você fica feliz, você acorda com motivação. Tem motivação. Motivação significa motivo para a ação. Aí começa o ciclo do avanço relâmpago. Você acorda com vontade de tocar e você vai dormir com vontade de tocar. 3. Dar vida e dinâmica nas suas batidas. Já ouviu a expressão fazer o violão falar? Claro que no sentido figurado quer dizer tocar bonito, pegada gostosa, firmeza. Todos desejam isso. E acredite, é possível para todos, independente do seu nível. Você só precisa de alguns ingredientes que eu vou te passar agora, tá ok? Primeiro ingrediente: imagine que a sua música seja um filme e você tem que dar movimento, dinâmica, ação nas cenas durante a execução da música. E a dinâmica, essa variação de volume, será o nosso principal ingrediente. Tocar com emoção, tá? Toque com emoção e com expressão. Faça variações de volume na música, onde você sente que algumas partes devem ser mais suaves e outras partes mais agressivas, deixando a música mais interessante. Veja só, um exemplo. Eu vou pegar aqui uma
uma música bem comum, popular, em Mi menor, tocada aqui na região 5. Então eu gosto muito de brincar com aquela coisa da respiração com a mão esquerda. Isso é meio que intuitivo. Você vai acostumar, você vai ver que você vai colocando essa expressão conforme você vai montando o teu repertório. E começa a chacoalhar as duas mãos e esse swing começa a acontecer automaticamente. Como eu te disse, é meio que intuitivo. O bacana, de imediato, é você ter consciência de trabalhar volume. Então o primeiro passo, primeira sacada é diferenciar partes da música, criando cenas diferentes com volumes diferentes. Como? Por exemplo, essa música do Jota Quest aqui, ó. Lembra da de Na Moral? Veja que a pegada, ó, ela é e ela é bem firme. É a parte que é o refrão, tá? Então vamos lá, ó. Na moral, na moral, na moral. É bem forte, bem trabalhada. Tem partes que são notas mais percussivas. Eu nem tô apertando aqui. E a minha liberdade é como você aprender a dançar e começar a colocar passos a mais. Isso começa, essa liberdade que eu falei até agora, começa a ser aplicada na música. Mas como a gente está no primeiro ingrediente falando em volume, eu continuo. Não tô falando nada de swing por enquanto, ó. Na moral, na moral, na moral. Aí eu vou por uma parte que é diferente, ó. Ó. Ó como é que eu diminuo o volume e mudo a pegada. Posso fazer até dedilhado, ó. Aí vou pro refrão. Na moral, na moral, na moral, vivendo de furiaca. Mudei a cena pra variar. Vendo? Pode ser aqui. Aí eu vou pro refrão. Na moral, eu posso brincar. Na moral, na moral, só vocês. Isso faz com que a música seja atraente. Essa sacada, ela acaba sendo, né, não é de um dia pro outro que você vai alcançando tudo esse monte de movimentos, mas acredite, começando do primeiro ingrediente, que é a variação de volume, as pessoas que ouvem a sua música não dormem, porque você acaba atraindo a atenção só de ter diferença na estrofe, que está mais calminha, e a diferença de volume no refrão. E mais uma sacada extra, uma boa dose de pausa ou silêncio, que a música também, chama a galera. Isso é inconsciente. A hora que você vai, né? Quando tudo parece não ter lógica. Ai, qualquer paranoia vai virar prazer. Aí você só conta, aí todo mundo entra cantando. É automático isso. Estratégias de vários músicos que dominam o instrumento. Aquele termo, fazer o violão falar, esse ingrediente faz parte desse feito. Ingrediente número 2, ainda falando da batida. Explore articulações dos seus dedos, do punho, do braço, faça contagem
subdivisão rítmica. E a gente pode trabalhar a articulação dos dedos fazendo um treinamento assim, ó, abrindo dedinho por dedinho, para que você faça... Tá? Devagar, 1% por dia que você consiga aplicar isso aqui. Não precisa o tempo todo, tá? Junto com o punho, ó. Tem muita nota percussiva, ó. Pode treinar abafado, ó. 1, 2, 3, 4. Aí alterna, ó. 1, E2, E3, E4, E1, E2, E... Aí multiplica, ó. Uma escolinha de samba. Aí, claro que estou fazendo rápido, né? Para o vídeo não ficar extenso. Toque um sambinho, ó. Não estou fazendo nada demais. Eu estou descendo e subindo, ó. 1, 2, 3, 4. Imagine uma locomotiva. 1, 2, 3, 4. 1. Aí você baixa o metrônomo no seu celular, digita lá no Play Store, metrônomo, e começa na batidinha bem simples do relógio. Igual ao segundo. 60 BPM, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai subindo de 1 em 1. Tá? Não precisa pressa. Até ficar rápido, a locomotiva começa a caminhar. Lembrando das articulações, ó. Quando tá lá na metade, começa a trabalhar variações, ó. Isso aqui é livre. São arranjos que você pode colocar. Pode colocar nas músicas. Ó, que bonito. Ó, a minha dinâmica. E tem também o lance também do rasqueado. O que você faz? A abertura, a articulação e abafa, ó. Pensa que você tá lá fazendo uma marcha. Ó. Ó. Eu abafo com a mão. Então isso tudo, ó, tem assim também, ó. Bate o dedo e abafa. Doni, não consigo fazer todas as técnicas, mas 1, você conhece a técnica. 2, você pode explorar uma de cada vez. 3, você vai aplicar no seu repertório de tempos em tempos. Em pouco tempo, o importante é que você não tenha ponto cego e não fique dependente das flechinhas para cima e para baixo, que isso te mata. Te deixa você pisando em ovos com pegadinha xoxa, tá? E o gostoso é sentir o instrumento, ter essa... Até a mão direita com a mão esquerda. Alternar polegar, alternar, tá ok? Então essa foi a dica número 2, o ingrediente número 2. Ingrediente número 3, para batida ainda. Trabalhe timbres. Como timbres? Unha, pelinha do dedo, palme mute, polegar, polegar abafado, abafar a música, abafar as cordas no meio da música. Então fica assim, ó. Por exemplo, o palme mute, que é só encostar aqui, tá? A palma, por isso se chama palme. Se você vai muito para frente, você abafa muito. Vai muito para trás, abafa menos. Então tem música que abafa menos mesmo. Pode tocar com o polegar, ó. Ó. Unha. A unha dá um timbre mais metálico, ó. Bonito. Mais brilhante.
Quer mais abafadinho, toca mais próximo do braço do instrumento. Quantos artistas que eu já vi tocar Sting tocando essa região aqui, ó, com o braço quase em cima das cordas. Mais suave. Depende da voz que você quer inserir. Então essa combinação de volumes, ingredientes, timbres, todas essas variações faz com que tua musicalidade exploda, tá? As pessoas vão ficar de queixo caído com uma transformação seguindo esse passo a passo. Veja então que nesta aula eu estou te mostrando que além de clareza mental, as flechinhas para cima e para baixo não representam quase nada da tua performance. Muitas vezes são as flechinhas que faz você tocar pisando em ovos, com aquela batida mecânica, xoxinha, que chega a dar sono. Então, resumidamente, fazer o violão falar, tá? Não é mágica, é método, é simples assim. Quarto, repertório âncora. Uma das maiores ferramentas do método relâmpago é o repertório âncora. Eu criei esse treinamento há bastante tempo e confesso que não vi até hoje nenhum treinamento mais eficiente que o método relâmpago. Nada que dê tantos resultados rápidos como o próprio repertório âncora em si. Ele faz o aluno trabalhar a percepção musical e se livrar das cifras, das pastinhas. Repito, se livrar definitivamente das cifras e tocar de ouvido. Entender de forma rápida e sem decorebas harmonia funcional, vocabulário de ritmos e batidas e montar uma espécie de apresentação, de show. Mesmo tocando em casa por hobby ou para tocar num barzinho, numa festa, que seja, para que você possa evoluir a percepção musical e entender tudo sobre campo harmônico. E eu criei essa expressão repertório âncora, onde através de 30 músicas você trabalhe paralelamente campo harmônico e cadências. Praticamente uma evolução de 3 anos em 2 meses, ou menos até. E o mais importante é que você vai sentir um prazer muito grande, porque está estudando de forma agradável, está tocando as músicas que você mais gosta. E olha só que legal, quem era travado e não conseguia fazer nada, a partir do repertório âncora, a ficha cai. Cai de forma que as pessoas começam a enxergar campo harmônico em tudo. E começam a dar risadas sozinhas, acredite. E a partir da música número 15, as fichas começam a cair. E você começa a pensar, fala, meu Deus, estou começando a entender como é que funciona tudo que o Doni estava falando. Imagina só quando você estiver fazendo isso. Olha só que legal. E com o professor Michael Doni, eu consegui entender como utilizar os ritmos nas músicas. Está sendo muito bom para mim. Há mais de 10 anos eu venho tentando. Eu era dependente das cifras da pasta. Hoje eu já consigo, estou na 20ª música do repertório âncora. Eu estou muito feliz por estar conseguindo este resultado através desse método. Eu faz 30 anos mais ou menos toco violão, mas fiquei preso nas cifras e nas pastinhas. Até que decidi buscar ajuda. E aqui encontrei o professor Doni. O professor Doni, encontrei ele em internet e comecei a acompanhá-lo. Gostei muito realmente como ele ensina, com a simplicidade que ele ensina, e o carisma que ele tem é sensacional. E tudo isso faz você sentir vontade de aprender. E para nós que gostamos do violão, é sensacional realmente. É sensacional poder acompanhar uma música, poder tocar uma música e sentir os movimentos harmônicos da canção. É incrível realmente. Quinto, solos. Fazer solos no violão e na guitarra dá um prazer danado demais, principalmente com acompanhamentos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas olha, eu tenho um segredo para te revelar, algo que ninguém ensina ou comenta por aí, e não é exagero não. Talvez
você nunca tenha pensado ou ouvido falar. Acredite, para fazer solos bonitos, atraentes, solos que as pessoas param para prestar atenção, na verdade o segredo não está totalmente na escala, e sim na célula rítmica, ou seja, na subdivisão rítmica, os tempos quase mais importantes que a própria escala que você está usando. E é tão engraçado, parece loucura, mas é verdade. Olha, eu demorei um tempão para descobrir isso, mas eu vou te mostrar na prática e te falo. Por isso que tem muita gente que estuda e não consegue solar nada. Não sabe por onde começar. E a grande sacada é o que a gente chama de motivos melódicos ou encadeamentos melódicos. São treinamentos que vão fazer você contar uma história interessante e marcante no teu solo. Eu vou te dar um exemplo agora com uma base usando a pentatônica, que é uma escala gostosa e simples, uma escala linda e fácil de fazer, e você pode aplicar em qualquer música, tá? Qualquer música, qualquer tom e qualquer estilo. Vou gravar uma base aqui e vou falar sobre essa tal motivo melódico e encadeamento de frases, tá bom? Então vamos lá. Imagine só que você tem uma tonalidade ou uma sequência de acordes. Eu vou dar um exemplo aqui em Fá, Sol, Lá. Lá, Fá sustenido menor, que é o sexto grau, o Ré e o Mi. Eu tenho uma bateriazinha para dar um acompanhamento. Se você não tiver, não tem importância. Eu vou fazer um acompanhamento aqui, ó. Pode ser batido ou dedilhado. O que eu quero falar é sobre o solo. Tá gravada a base. O que eu vou buscar, tá? Se você ainda não conhece a pentatônica, é simples a escala de fazer, né? Tô no Lá, eu conto 1, 2, 3 casas para trás e toco, né? Vou falar só apenas do desenho 1, que já é possível você fazer muitos solos. E toco 1, 4 na casa 2 e 5, ó. 1, 4, bem de pertinho. Depois 1, 3, 1, 3, 1, 3. Estou falando dos dedos, tá? Depois 1, 4 e 1, 4 novamente. Vou repetir. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Repete 3 vezes. Depois 1, 4 e 1, 4. É um padrãozinho. Primeiramente você vai subir e descer essa escala até dominar bem. Tem muita gente que já domina, tem muita gente que já tem até uma certa técnica, uma certa habilidade, mas não tem aquela grande sacada que é criar linhas melódicas, encadeamentos melódicos ou motivos melódicos, que são pequenas frases que fazem o teu solo ser interessante. Acredite, menos é mais, e poucas notas podem ser muito mais interessante do que um solo com um caminhão de notas. Tem gente que quer tocar corrido, quer fazer o solo rápido e talvez ainda não seja a hora, e essa ansiedade pode te atrapalhar. Então, com essa basezinha eu vou fazer um solo bem simplesinho, mas que você consiga compreender a mensagem que eu vou passar. É isso que você tem que ter em mente, fazer com que o ouvinte consiga captar a frase, a mensagem que você está passando melódica através do solo. Então não adianta nada estudar trilhões de escalas, decorar um monte de nota, parte teórica, e não ter feeling, a parte de aplicação. Então vamos lá para a prática. Vou passar a escala. Vamos para a parte de criar ideias melódicas. Frase
frases com 2 notas, com 3 notas, tá? Então vamos lá. Bom, começar aqui, ó. Já deu para ter uma noção, ó. Repete a nota que fica bonita a frase. De 2 em 2. Não preciso tocar a escala inteira. Tá? Como eu tenho mais conhecimento de outras regiões, se você também tem conhecimento de outras escalas, você pode ir além. E eu vou fazer esse exemplo agora, tocando no braço todo, criando outro tipo de frase para quem já conhece outras escalas. Então, para quem está começando agora, a pentatônica já vai te servir muito bem. Para quem já domina outras escalas, como a escala maior, modo jônio, pode aplicar frases com slide, com bend. E a grande sacada, tá? Vou falar numa frase só, é criar frases interessantes. Vamos lá. Pode ser duetado. Oitava aí. Coloque sentimento nas frases, tá? Ó. Feche o olho. Foi só uma ideia, tá? Dá para fazer muita coisa, dá para planejar. Isso aqui foi um improviso de última hora, mas já dá para entender qual que é a minha proposta. Então, colocar sentido melódico é a tua busca, em vez de querer velocidade, querer solar o braço inteiro sem ter, parecendo um carro de corrida. É o que eu fazia, que eu queria fazer antigamente. E é o que me ensinaram, acredite ou não. Quando eu estudei 1 ano de escala, modos gregos, braço inteiro, escala maior, modo jônio, dórico, frígio, lídio, eólio, lóquido, toda aquela papelada toda, durante 1 ano eu não tinha como aplicar nada. Totalmente travado. Eu tinha vergonha de tocar com o pessoal da banda, que chegava na hora de criar um solo ou fazer qualquer arranjo, não saía nada. Essa sacada que eu te passei agora vale ouro. E para complementar, veja que não é a quantidade de notas que se coloca em um solo, e sim a qualidade das notas. São notas escolhidas junto aos tempos. Veja que tem pausas, veja que tem notas mais longas. Então, isso que a gente chama de célula rítmica, a repetição de alguns padrões que faz com que o ouvinte saque o que você quer dizer, o que você quer passar. Engraçado que depende das frases combinadas, a gente consegue sentir alegria, felicidade, ternura, você arrepia, se emociona. Você sabendo manipular as notas de uma escala, de várias escalas talvez, com células rítmicas, que você pode planejar antes, você acaba virando um solista virtuoso. Isso vai te dar um prazer. Imagina só que gostoso dominar essa parte de improvisação
e poder fazer solos para sua banda lá na igreja, tocando com sua dupla sertaneja, o pessoal do grupo de louvor, enfim, em casa mesmo por hobby. É possível, basta seguir treinando o conteúdo certo na ordem certa. E alguns alunos até me reportam que até chegam a chorar quando conseguem a fazer seus primeiros solos, criando essa sensação, essa intenção. Então, clareza mental é tudo. E o pensamento que você precisa ter é: eu quero aprender mais rápido, 3 anos em 3 meses. Para isso, eu vou usar as ferramentas certas, o veículo certo, para me levar até o destino. 6. Manter o instrumento regulado. Preste muita atenção agora. Se você tem um instrumento bem alinhadinho, afinado, com a tocabilidade gostosa, sabe aquele instrumento que só de você pegar e fazer um acorde, mesmo básico que seja um ré, dá vontade de ficar tocando o dia inteiro. Então isso, sabe, dá prazer. Quem ouve pensa: nossa, que gostoso, que som maravilhoso, parece até que a pessoa já é artista. E olha que manter a ferramenta regulada é 50% do todo. E isso não tem nada a ver com ter um instrumento caro, tem a ver com cuidar bem mesmo. Tem gente que não tem o hábito de trocar as cordas do instrumento, espera a corda quebrar para depois substituir. Aí o som que acontece, tem a corda, chega uma hora que perde o som, né? Tem o suor, fica ruim, sem qualidade. Outras pessoas substituem só a corda que quebra, ou troca o aço pelo nylon, o nylon pelo aço, e o som fica horrível. Não pode fazer isso, porque cada instrumento tem sua estrutura. Se você tem um encordoamento original de aço e coloca nylon, vai ficar com o som horrível. Ah, mas eu já vi alguém, gente, não sei quem fazer isso, ficou ruim, não tem jeito. Se você quer resultado, tem que agir de forma correta, tá? Fique atento para isso. Muitas escolas e conservatórios, eu falo sempre, não orientam corretamente. E a partir de agora, é importante para a sua própria evolução relâmpago que você cuide da sua ferramenta e mantenha seu instrumento regulado, violão ou guitarra, tá ok? Instrumento bom é como uma faca amolada, um bom açougueiro. 7. Cronograma de estudo. Meu Deus, a peça que faltava para você ser produtivo e mensurar a tua evolução, os teus resultados. Cronograma é uma ferramenta fundamental, e isso eu passo sempre para os meus alunos, para que você possa alinhar os estudos, tá? Daqui para frente. Você vai criar nada mais, nada menos do que uma ordem correta de estudar. O que estudar e quando estudar. Você vai dividir o seu tempo de estudo, alongamento, exercício, escala, repertório, teoria. É uma divisão clara de quanto tempo será direcionado para a parte harmônica, para os solos, para a parte de terminologia. Quando você tem um mapa para você seguir diariamente, tipo um GPS, é muito mais fácil de você se comprometer e atingir as suas metas. E isso faz você desenvolver o hábito, e esse hábito correto vai potencializar e vai acelerar muito o seu desenvolvimento, a sua evolução. Solo, harmonia, improvisação, tocar sem cifras, mensurando a sua evolução todos os dias, toda semana. A cada conquista, seu cérebro recebe mais uma dose de dopamina, que é um neurotransmissor importante no cérebro em muitas funções, incluindo a recompensa, o prazer, a motivação. Motivação, motivo para ação, aquele ciclo relâmpago para você continuar crescendo e com prazer. Depois dessa aula, você vai receber no seu e-mail, né? Irá receber uma atividade, e na nossa comunidade lá do Facebook, eu te aconselho fortemente a fazer essa atividade. Até porque, executando ela,
você vai dar o primeiro passo para aprender de verdade. Porque não é só teoria. A cada aula você vai aprender e subir muitos graus também na parte prática. O nosso tempo está acabando. A gente já se entendeu um pouco mais e eu vou precisar finalizar. Eu vou te adiantar o que vai acontecer na próxima aula. Mas antes, eu preciso revisar o que vimos hoje. Nessa aula, além de entender como eu cheguei nesse método, você aprendeu os 7 erros comuns, altamente perigosos, que puxam o freio de mão, tornando o seu aprendizado, o seu desenvolvimento muito mais lento ou te paralisando, tá? São erros perigosos que podem te levar da euforia, do sonho à desistência, sem você mesmo perceber. E falei também das 7 estratégias eficazes para que evoluir 3 anos em 3 meses no violão ou na guitarra seja possível para qualquer pessoa, independente do seu nível. Na próxima aula eu vou te falar sobre o segredo para tocar músicas de ouvido. Aquela galera que toca aí, nunca teve um professor, o segredo de como tocar de ouvido do 0 ao avançado. Eu vou desvendar esse segredo que em 27 anos ensinando, além da minha vida inteira estudando, eu nunca vi ser ensinado em escolas e nem conservatórios antes de 9 meses de estudos, ou até muito mais. Ou quando ensinam, olha só, você vai aprender essa sacada relâmpago, que na minha opinião é uma das melhores para você usar já a partir de agora, independente se você é iniciante, intermediário ou até mesmo avançado. Além disso, você vai aprender também com mitos e crenças limitantes que travam as pessoas e as impedem de evoluir. Muitos desistem no meio do caminho e a maioria das vezes reduzem 10 vezes ou até mais o aprendizado. Isso é muito sério. E já na próxima aula você vai aprender na prática os fundamentos da tão desejada técnica fingerstyle, independente do seu nível atual. E fingerstyle é essa técnica aqui, ó. É uma técnica que você faz solo e base simultaneamente. E também você pode aplicar em vários estilos. E os fundamentos do fingerstyle vão ser excelentes para você que nunca ouviu falar ou nunca usou essa técnica, e também para você que até já toca uma música ou outra usando o fingerstyle, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Só sabe colocar os dedos, tá? Decorou e quer entender os fundamentos, como é que funciona para tocar com liberdade e quebrar tudo nessa parte de harmonia e melodia simultaneamente, de forma relâmpago. Eu vejo que muita gente até tenta ensinar essa técnica por aí, mas o que eu vou revelar é inédito, porque se trata de você entender os fundamentos da técnica do fingerstyle, para finalmente ter a liberdade que quer e precisa para saber tocar o que você quiser, como tocar, quando tocar e por que tocar. Foi criada uma comunidade exclusiva para esse curso e até o momento já tem milhares de pessoas lá. Ambiente é tudo. Se você quer acelerar o seu aprendizado no violão ou na guitarra, corre lá agora e deixe os seus comentários e suas dúvidas. Eu e minha equipe iremos ler e responder o maior número de perguntas possível. Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima aula. Pare! Até quando você vai tocar dependendo das cifras? Pare! Essa pegada fraca, flechinha pra baixo e pra cima.
Eles querem torturar a gente com teorias, boletos, mas não. Pare e fuja dessa enganação. Com o que a gente sente, com o nosso sonho de tocar violão. Então pare, liberte-se dessa prisão.